Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais essa nossa live. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, por darem um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvirem. Espero que nós possamos contribuir com mais essa live aí na vida de vocês. Isso mesmo. Boa noite, então, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Espaço Mila, juntamente com a Arte Terapias, para essa nova live também com vocês. E lembrando, né, que nós estamos aqui, moramos juntas no mesmo condomínio, então nós temos tomado todos os cuidados devido ao Covid e nós temos todas as precauções. Então, garantindo para vocês que estamos todos bem. Isso aí. E hoje vai ser uma noite bem especial, nós vamos receber umas dicas bem legais, né? Nós temos aqui ao nosso lado uma psicóloga, ela é psicóloga clínica e ela é especialista em relacionamento conjugal e familiar. Então, sobre o que a gente vai falar? Sobre relacionamento. Relacionamentos. Todos os relacionamentos, né? Que é a base, na verdade, de tudo, né? De toda a nossa história, começa a gente se relacionando com o outro, né? E com a gente mesmo. Então, essa live faz parte, né, do Setembro Amarelo, que nós nos propusemos a trazer alguns temas que possam, de repente, causar muita ansiedade, causar depressão e algumas dicas do que a gente pode fazer para lidar com isso, para melhorar, né, ou para que isso não aconteça no nosso dia a dia, na nossa vida. É verdade, porque essa pandemia já está durando quanto tempo já, né? E os relacionamentos se intensificaram porque passamos a ficar muito mais tempo em casa com os relacionamentos, né? E algumas pessoas ainda continuam saindo para o seu trabalho, também pode ser que esse trabalho também esteja estressando devido a esse distanciamento social e a todo esse cuidado que nós precisamos ter. Então, realmente os relacionamentos ficaram um pouco balançados aí e é por isso, então, essa live vem casar justamente com tudo que nós estamos passando. Realmente não está sendo fácil, né? Para ninguém. Para ninguém, porque nós estamos vivendo algo novo, né? Nós não imaginávamos que isso ia acontecer e também nunca tínhamos passado por isso. Então é algo novo que nós estamos tendo que aprender muita coisa, inclusive a nos relacionar. É verdade, de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Passamos muito mais tempo em casa, né, com toda a nossa família e as relações também ficaram muito mais digitais, digamos assim, né? Devido ao distanciamento. Isso também causa também ansiedade, para algumas pessoas traz até solidão, né? Porque elas estão acostumadas a conviver com o toque, com a presença das pessoas, né? E os relacionamentos realmente eles estão bem abalados. Por isso trouxemos então a nossa convidada especial, a nossa amiga psicóloga. Ela é a Fabiana Balbino e ela vai se apresentar para vocês agora. Bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fabiana Balbino, né? Trabalho como psicóloga. Né? Considero que não é um trabalho, mas um chamado mesmo. Né? Já há 10 anos. E desde sempre, desde o primeiro paciente, mesmo nos estágios, a questão que vinha para mim eram relacionamentos. Né? Então, eu me lembro exatamente de um caso que me chamou muita atenção, que era uma mulher que estava com um bebezinho na UTI, né? Que ia fazer uma cirurgia do coração. E aí eu fui no estágio, foi essa paciente que foi encaminhada para mim. E aí quando eu cheguei lá e encontrando todo o caso, né? A bebezinha realmente veio a falecer, mas depois desse falecimento o motivo central disso foi resolvido, que era a relação dela com o companheiro, com o pai da bebê. E aquilo ficou na minha mente, né? Até que ponto uma dificuldade no relacionamento com o cônjuge traz em si um bebê com um problema no coração. Eu achei muito interessante, né? Então, e aquilo foi sendo sempre meu objeto de estudo, né? As relações, a relação da mãe com o bebê, a relação dos pais, a relação dos filhos, enfim, quando vou crescendo. Então, sempre foi meu objeto de estudo. Até que, ano passado, eu fiz uma formação em constelações familiares. E aí muita coisa fez sentido para mim, né? Então, estou aqui à disposição. O que vocês quiserem perguntar também podem mandar, né? E vamos lá. Tem algo que vocês gostariam de saber? Muitas coisas. Ótimo, né? Eu sempre fico pensando que essa questão de relacionamento ela é realmente muito delicada, né?
Porque às vezes você enxerga no outro que o outro não está enxergando nele realmente, né? E às vezes a gente se ofende com coisas que não foram ditas para nos ofender. Né? Então eu sempre falo que a gente escolhe ou não se ofender com o que é dito. Né? Então eu sempre acho que é muito mais leve não se ofender. Né? Quando a gente não se ofende, a nossa vida fica mais leve. Né? Então às vezes uma palavra mal colocada acaba com o relacionamento. Né? É verdade. E muitas vezes até mesmo o tom, né? É o tom que é colocado, né? Também a gente fica meio arredio, né? Muito mais na defensiva, quando tem aquele tom, ou até coisas que não foram para nos ofender, mas a gente está naquele momento, né, mais delicado, a gente acaba se ofendendo com aquilo, ou às vezes a pessoa nem sabe que a gente está ofendido e a gente se ofendeu, né? E a gente fica amargurada, alimentando aquele sentimento, né, em relação ao outro, e o outro simplesmente falou a opinião dele, ou ele é assim e a gente não aceitou e ele seguiu a vida dele e a gente ficou, né, ruminando e carregando aquele peso que na verdade não tem necessidade, né? Só que por outro lado também tem aquela situação de que realmente acontecem algumas situações que chega um certo momento na nossa vida, alguma coisa que a gente pensa, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais não me ofender com isso, né? Aceitar não me ofender, porque acontece tantas vezes e com tanta repetição aquilo que você se machuca, né? Então aí quando você se machuca é mais difícil da gente lidar com isso, né? É verdade. Que é o que a gente ouve tanto falar, que são os relacionamentos tóxicos. Isso. Né? Era isso que eu queria perguntar, né? Sobre os relacionamentos tóxicos, né? Que às vezes não é o marido ou a esposa, mas é um relacionamento em geral. Às vezes pai, mãe, irmãos, né? Sim. Amigos, Sim. Colegas de trabalho, às vezes até o próprio chefe no trabalho, né? Tem um relacionamento que é tóxico e aquilo acaba fazendo muito mal pra gente. Como que a gente pode lidar com essa situação ou até identificar isso? Sim, acho interessante essa questão das palavras, né? Eu diria que temos 2 pontos aí a pensar. O primeiro deles é identificar quando é que algo pode ser tóxico. Então, uma coisa muito interessante é perceber pelas sensações. Então, como é que eu vou saber que algo está me fazendo mal? Quando você ouve uma coisa que lhe faz bem, você sente paz, né? Você sente alegria, como se abrisse algo aqui dentro da gente, como o sol, né? O sol, se ele está numa hora boa, de você estar exposto, você se sente bem. Mas se você estiver lá numa hora onde está muito forte, você vai perceber que começa a esquentar demais e não dá para você ficar ali. Tipo o sol do meio-dia. Isso, igualzinho. Então, as boas palavras deixam a gente bem, como o sol do início da manhã. Mas as palavras ruins, elas despertam em nós sensações ruins. Então, as sensações físicas é a primeira coisa que o ser humano sente. Então, isso pode acontecer com os adultos e pode acontecer com o bebê, com as crianças. Então, por exemplo, coisas que uma mãe ouve a partir da 20ª semana de gestação, o bebê ouve também. Né? Com 21 semanas de gestação, o bebê já ouve tudo o que está acontecendo. Então, coisas que estão sendo ditas, às vezes, numa discussão de casal, né? Às vezes aquela notícia não foi muito boa para os avós. Enfim, o bebê está ouvindo tudo, né? E aí, igualzinho, ele pode se sentir que não é bem, né? Quando ouve coisas ruins, nós também. Eu falo bebê porque as coisas que nós sentimos, elas vêm bem da infância. Então, às vezes, algumas ideias, elas vão sendo construídas na nossa vida a partir dos sentimentos que nós fomos tendo na infância. Então, veja, por exemplo, você põe o seu filho numa escola ou para ser cuidado por alguém, de repente não é você que está cuidando. A forma como as coisas são ditas para ele, a forma como ele é tocado, entende? Se aquela pessoa não está muito feliz em cuidar daquela criança, ela mostra com a forma, o tom de voz, a forma que pega, e aí ali já é abusivo também, pode ser. A depender, se eu não estou bem, então é melhor que eu não me disponha a fazer aquilo. Porque tudo que eu falar e fizer vai ficar registrado naquele corpo. E lá pra cima, lá pra frente, na adolescência, na fase adulta, aquilo pode vir à tona. Então, às vezes, num relacionamento de adultos, muitas coisas vêm à tona por causa de uma criança interior ferida. Entende? Então, todos nós
que já fomos crianças, né? Já estamos na fase adulta, temos ainda uma criança interior. E se ela está ferida, se ela não foi ouvida lá atrás, não foi dada a atenção que ela estava esperando em algum aspecto, ela às vezes continua batendo assim na porta, né? Querendo atenção. Então, eu gosto de uma música que fala, bola de gude e bola de meia. Né? Que ele fala assim, há um menino, há um moleque. E toda vez que o adulto balança, o menino vem e me dá a mão. Então, e às vezes, dentro de um casal, tem um marido, a esposa, por exemplo, com as suas crianças interiores feridas, não muito bem resolvidas, tendo filhos. E aí esses filhos às vezes ficam abandonados, emocionalmente falando. Então, discutindo muito, brigando por besteira, sabe? Um vendo o defeito do outro constantemente, né? Dando chilique, vamos dizer assim, por pouca coisa. E aquela criança cresce e ela vai sofrendo, porque ela pensa que tem que dar conta daquilo, ou que as coisas são por causa dela. Então você tem 3 crianças interiores. Às vezes uma criança mesmo e 2 adultos com sua criança interior ferida. Esse é um ponto. Então identificar por que eu estou sentindo isso, o que eu estou sentindo. Em seguida validar isso que eu estou sentindo. Então, por exemplo, alguém disse algo que não é legal. E aí eu identifico, nossa, não gostei, meu coração começou a acelerar, né? Começou a me dar falta de ar, são sinais de que meu corpo está se preparando para lutar ou para fugir. Então, se eu continuo diante desse fator estressor constantemente, sem tomar uma decisão, que eu considero ser o segundo ponto, então primeiro eu identifico e depois eu decido o que eu vou fazer com isso. Aí essa é a hora que eu posso decidir não me estressar. Ah, não, por hoje tudo bem, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Tudo bem, eu vou trazer o lixo para mim. Né? Eu gosto de uma historinha que aconteceu mesmo, né? Uma repórter foi para um aeroporto, né? Vinha de viagem e pegou um táxi. E aí quando o táxi saiu do aeroporto, veio um outro carro e quase bateu no taxista. E aí o taxista tentou desviar, foi embora, mas o cara não se satisfez, foi atrás do taxista, começou a xingar e a dizer um monte de coisa. E ela analisando aquilo, já nervosa, aí o taxista só falou assim, tudo bem, vai em paz, tá tudo bem, pode ir. E o cara xingando, mas ele não achou terreno e foi embora. E aí ela falou assim, mas ele quase mata a gente, quase bate no seu carro. E o senhor disse que tá tudo bem, que ele pode ir embora. E aí ele falou assim, moça, ela disse que nesse momento ela criou uma coisa que chama a lei do caminhão do lixo. Eu sempre conto essa história para os pacientes. E aí ela disse que ele falou assim, eu trabalho com isso todos os dias. Eu estou na rua e todo dia eu vejo que tem gente com esse espírito aí, querendo jogar o lixo deles para mim. Então nessa hora eu escolho deixar o caminhão do lixo passar. E não trazer o lixo do outro para mim. E as pacientes adoram quando eu explico, né? Quando a pessoa estiver ali falando, buzinando no seu ouvido, você respira fundo. Respira. Faz cara de paisagem. Sabe como é cara de paisagem? Sabe como é cara de paisagem? Eu vou explicar. Você olha com bastante respeito para a pessoa, porque ela é um ser humano e precisa de respeito, né? Então você olha com bastante respeito para ela. Não querendo rir igual eu tô agora, mas entendo, né? Mas aqui no seu ouvido, aqui na sua mente, você está dizendo para você, isso não é meu, eu vou deixar esse caminhão do lixo passar. Não vou pegar isso para mim. E aí você respira fundo, porque, claro, palavras trazem sensações. E aí você começa a ouvir. Ah, que você é burro, que você não conseguiu, que essa comida não tá boa. Nossa, mas entende? São tantas coisas. E aí você começa a ouvir, é claro que vai ter sensações físicas, então por isso que tem que respirar. Para você colocar um ar novo, limpo e puro, né? Se tiver um óleo essencial, melhor ainda. Você coloca, respira, zen. E põe para fora o que está incomodando. E mentaliza isso. Estou colocando esse cheirinho bom para dentro, esse ar novo, seguro para mim, e põe para fora o que está incomodando. Às vezes tem que pôr assim. Depende do que incomoda. Depende do que incomoda. Às vezes, dependendo do lugar que você esteja, às vezes não dá pra você fazer muitos trejeitos.
mas põe pra fora. Pôs pra fora a emoção da coisa ruim que você tá ouvindo, aí você fala pra você, eu não vou ficar com isso pra mim, isso não é uma questão minha. Quando a pessoa terminar de falar, se essa pessoa merece seu respeito, porque tem que analisar isso também. Qual é o lugar dessa pessoa na sua vida? Se é um pai, se é uma mãe, se é um filho, se é um marido, se é uma esposa. E essa relação não vai acabar por causa dessa discussão. Quando acabar, aí você fala como você se sente. Você valida. Porque o que a boca cala, o corpo acha um jeito de falar. Então vai doer o estômago, ou é o cabelo que cai, ou é a pele, isso, a garganta que fica ruim. Ou é a pele que começa a explodir de espinha, mesmo quando você tem 40 anos. São problemas no rim, que podem aparecer, enfim. O corpo vai achar um jeito de falar. Então é melhor você falar. Mas o que você vai falar? Vai falar de você, nunca do outro. Isso. Eu vou explicar como. Por exemplo, eu atendia uma moça, ela ainda atendo, era uma querida. Quando ela era adolescente, que eu já era uma adulta casada, tudo, ela dizia bem assim, olha, minha mãe, ela acha que eu sou uma geladeira. Ela abre a porta, empurra tudo que ela quiser dentro e fecha. E não é pra eu dizer nada. Só que eu não aguento mais. Então ela trazia isso pra mim. Aí passou uns anos, né? Aí ela disse, minha mãe pensa que eu sou o latão de lixo, que ela joga tudo que tá ruim e tampa e deixa lá. E eu que segure o que veio, né? Então, eu comecei a trabalhar com ela o posicionamento. Quem é você nessa relação? Não é porque você é filha que você não está sentindo. Só que a sua mãe também não vai saber que o que ela está fazendo lhe fazendo tão mal. Até o dia que você fale. Mas como falar é o ponto, né? Então, como falar? Eu gosto de usar o exemplo de Jesus Cristo mesmo. Porque na psicologia comportamental, a gente fala assim, que tem as pessoas que são mais passivas. E aí, esses são aprendizados que a gente tem durante a vida. Se ouve assim, que os agressivos são aquelas pessoas que passam por cima dos outros. É aquela pessoa que diz assim, mas eu não vou morrer do coração, eu tenho que dizer. Não é assim? E não é por mal, é porque a pessoa não consegue segurar. Então, essa pessoa, ela passa por cima dos outros por causa dela. E não é porque ela está se preocupando com os outros, é porque ela não quer morrer do coração. Não é assim? Então, o agressivo é esse, ele passa por cima dos outros por causa de si. Ele não engole sapo, diz tudo o que pensa. Mas onde tem um agressivo, tem um passivo. Porque o agressivo só se alimenta de um passivo. Que é alguém que passa por cima de si por causa do outro. Então, tá tudo bem, ele é meu pai, né? Não vou dizer nada. E a gente aprendeu, né? Crescemos dentro de uma filosofia cristã como um mundo que melhor são as pessoas que perdoam 70 vezes 7. Né? E isso cria, às vezes, uma visão distorcida da história. Eu adoro destravar esse pensamento. Repare só, pensem comigo. O passivo, então, passa por cima de si por causa do outro. Ele inverte ser pacífico com ser passivo. Então, Jesus Cristo, ele era pacífico. Ele veio para instalar a paz. Mas ele não guardava nada. O que ele tinha que dizer, ele dizia. Não era? O grande ponto de aprendizado está em como ele dizia. E é esse o ponto que a psicologia cognitivo-comportamental ela traz, que é da assertividade. Então, Cristo já vivia isso lá na época dele. Né? Então, tem um livro que eu li quando eu nem era psicóloga ainda, muitos anos atrás, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse livro, eu fui na palestra do escritor, logo que eu entrei na faculdade, e ele foi lá em São Paulo dar essa palestra. E aí eu vendi brigadeiro, porque eu disse, eu quero assistir esse cara, né? E aí ele traz essa visão de que Jesus Cristo veio implementar a teoria dos relacionamentos. E ele traz essa visão, por exemplo, de como, por que tem problemas entre casais. Porque um fala do outro, eu acho que você devia melhorar nisso, naquilo. E aí o outro diz, não.
Só que nessa hora que eu falo de alguém, o outro tende a se vitimizar. Então não tem diálogo, tem discussão. Porque quando alguém aponta pra gente, você está precisando melhorar isso, e porque eu sou esposa ou marido, eu me sinto no direito de me alertar. Mas eu não estou dentro de você para saber como você se sente. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar como é ser assertivo. O assertivo, ele fala sempre de si. Então, por exemplo, mãe, olha, eu me senti muito mal com isso que eu ouvi. Não sei, quando você começou a falar, eu me senti péssima. O que você acha disso, de como eu me senti? E aí você fala de como você se sentiu. E você abre espaço para que a pessoa também diga como ela se sente. Aí então é o diálogo. E aí é o diálogo. E nesse espaço, há a possibilidade de que a outra pessoa também perceba o que ela fez. Não é a gente que vai dizer, você fez isso comigo. A gente pode dizer da gente, o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, um casal de namorados. E aí estão terminando o relacionamento. O namorado diz, mas eu fiz tudo por você. E aí ela olha para ele e fala, mas o tudo que você deu não era o mínimo do que eu esperava. Acontece. E aí? Quem está certo, quem está errado? Falta de comunicação. Né? É nesse caso que a gente diz, tinha algum passivo e algum agressivo. E a comunicação não estava acontecendo. Então o certo é ninguém passar por cima de ninguém por causa de si, nem o inverso. Né? Porque onde tem alguém que está passando por cima do outro, é porque tem alguém para ser passado por cima. E na hora que esse passivo começa a falar, olha, eu não estou me sentindo bem com essas coisas que estão acontecendo. Como você está se sentindo com isso que está acontecendo agora aqui entre nós? E aí você leva a pessoa a pensar. E olha, eu entendi que isso que você disse pela minha leitura, do que você me disse, eu entendi isso e isso. Foi isso que você quis me dizer. E aí a pessoa tem espaço para perceber você. Porque o agressivo não percebe o outro, né? Então, quando ele ouve o que alguém está vendo, né, daquilo que foi dito, é mais fácil dele repensar. Poxa, me desculpe, não imaginei que o que eu disse poderia lhe afetar tanto. Mas quando a conversa vai para o lado do julgamento, você não é bom, você não é... Aí não tem conversa, tem discussão. Então, uau. Faz muito sentido. Com certeza. Eu lembro de um tempo atrás que a gente fez, acho que foi em 2018, a gente fez o grupo das virtuosas com um grupo de mulheres, lembra? Verdade. Então, nesse grupo, com o que a Fabiana falou, foi maravilhoso, nossa, muito bom. Um beijo para as virtuosas. Vocês estão assistindo isso aí. Eu lembro que era justamente isso, quem conduzia falava até pra gente, mas é porque o povo fala, é que eu já ouvi. Ela falava, não, você ouviu, né? Ela falava que a gente puxasse para nós, né? E fez muita diferença, para mim fez bastante diferença, justamente essa questão de ver o que eu tô sentindo, né? O que aquilo me causa, se eu quero ou não o caminhão do lixo, né? E tem algumas questões que realmente é o caminhão do lixo que passou. Isso. Né? E dependendo da relação, o caminhão do lixo demora um pouquinho mais para passar. Né? Dependendo da relação que você tem com a pessoa, do que você falou, depende do lugar que a pessoa tem na relação, né? Que tem com você, né? A importância, né? Acho que isso na vida sua, se aquela opinião dela tem um peso ou não tem um peso para você, né? E o caminhão do lixo ele demora um pouquinho. Porque é um processo, né? É um processo daí para Eu digo que são fazer as coisas naturais. Vamos dizer, você quer plantar algo. Então aquilo vai demorar, né? Não é de uma hora para outra. Então, por exemplo, você vai entender isso aqui agora e vai querer fazer. Mas tem um ponto aí. Tem um ponto. Que você só consegue ter uma conversa mais assertiva quando você entende quem é você. Sabe aquela história, quem é você na fila do pão? Não. Quem é você na fila do pão? Qual é o seu lugar dentro da sua vida? Então, primeiro, para a gente poder ter uma conversa mais assertiva, você tem que separar o que é seu e o que é do outro, né? O que eu estou sentindo e o que foi que o outro disse. Comecei a me sentir assim depois que eu ouvi isso. Nossa, mas por que me fez tão mal? Até que ponto isso é mesmo só uma questão dele ter me dito? Ou o que mais me tocou nisso?
entende? Então não é só a questão das palavras que foram ditas, mas o que tem, por exemplo, na minha história de vida, que de repente aquilo que a pessoa falou mexeu muito comigo. Emoções, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ter esse tipo de conversa com meu marido, ele não estava acostumado. Ele ainda estava acostumado com a conversa onde eu dizia o que ele tinha que melhorar, o que eu estava vendo nele e o que ele estava vendo em mim. E aí a conversa começou a mudar. Não, peraí, vamos mudar uma coisinha aqui. Eu vou falar de mim e você fala de você. E aí eu começava a falar de mim e ele dizia, não, mas você não está dentro de mim. Deixa eu falar como é que eu estou me sentindo. E aí você fala só do que você está sentindo. Então foi um treino. Isso trouxe muito mais leveza para mim e muito mais leveza para ele. Porque você não tem que agradar o outro. Você tem que ser você. Mas e se o outro ficar chateado? Aí é uma escolha dele. Essa é a hora da escolha. Essa é a hora da escolha. E aí, se a pessoa fica chateada, nossa, mas olha, outra conversa assertiva. Mas eu não estou entendendo porque você está chateada. Por causa de uma opinião que eu dei. Você não tem que acatar só porque eu dei minha opinião. Mas eu também não posso ficar calada em relação à minha opinião. Ela tem que ser considerada como sendo minha e não como sendo uma autoridade no assunto. Entende? Por isso que eu gosto de perguntar a todo mundo assim, como é aquela palavra que você fala se faz sentido? Porque pode não fazer sentido para a pessoa. Dentro da história de vida da Constituição, a pessoa pode ter aprendido que aquilo que o outro diz é isso e acabou. E aí começa também a ter uma postura assim, quando eu disser alguma coisa, isso é uma verdade absoluta e acabou. Entende? Só que não, nós somos seres pensantes, né? Nós estamos aqui para analisar criticamente as coisas. E se nós pararmos para perceber, até nas palavras sagradas lá, ditas pelo próprio Jesus Cristo há muitos anos, ele sempre nos leva à reflexão. Então, por exemplo, o exemplo perfeito que eu acho de um momento de assertividade é uma hora que Jesus Cristo estava curando as pessoas e dizendo assim, é que eu diga, perdoados são os teus pecados, ou que eu diga, levante, tome a tua cama e ande. Aí eu, Fabiana, imagino ele dizendo, para vocês entenderem quem eu sou, eu digo, perdoados são os teus pecados, e digo, levante, tome a sua cama e ande. Então ele não precisou brigar, ele não precisou passar por cima de quem ele era, para poder agradar ninguém, e ele não precisou ser grosseiro. Ele entendeu que aquele era o questionamento deles, e ele falou, ele não ficou calado. Né? Então ele disse, para vocês entenderem quem eu sou, peraí, eu não sei se vocês vão ficar felizes ou não, mas eu sou esse. E ele falou. Então, nós nunca podemos ficar calados, porque o que a boca cala, o corpo acha um jeito de falar. Muito bom. Muito bom. Eu tenho mais uma questão. Na verdade, assim, eu aprendi isso fez uma diferença muito grande na minha vida, que é a questão da culpa, né? Que a gente carrega muito aquela situação assim. Deixa eu achar um exemplo. Por exemplo, eu queria tanto ter me formado, tanto ter feito medicina, por exemplo, mas eu não fiz porque a minha mãe não pagou a minha faculdade. E um dia eu caí na real de que levanta da cadeira e vai fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes, a gente coloca muita culpa nas outras pessoas. Pai e mãe são os mais culpados. Mas a gente não faz nada para sair daquilo. Então, a gente tem que assumir responsabilidades. Então, quando eu passei a assumir as minhas responsabilidades e ver que quem tinha que fazer era eu, tudo na minha vida mudou. Então, eu percebo que essa questão de transferir, né, que não é nem a responsabilidade, é a culpa ainda mesmo, né? Você joga a culpa para outra pessoa por coisas que você não conseguiu fazer, ou que você não está conseguindo fazer, ou que você gostaria de ter feito e imagina que está tão distante, né? E aí, às vezes, a gente acaba jogando isso nas outras pessoas, né? O quanto é importante a gente perceber, de repente, mesmo, né? Se colocar no lugar
não de vítima, né? Mas de alguém que vai lá e faz Sim. o que quer fazer, né? É aquilo de você saber quem você é mesmo, né? Uhum. O que eu quero pra mim, né? Eu quero ser aquela que não fez faculdade de medicina, porque não me pagaram, eu quero ser aquela que tentei fazer, corri atrás, né? Justamente o saber entender quem eu sou, né? Isso. É muito importante. Isso pode levar uma vida também, né, Fabiana? Pra gente tentar descobrir tudo isso, né? Como você falou, é um processo que a gente passa, né? Porque a gente vem de crenças familiares, né? Porque, e eu pensei nessa questão assim, a gente tem que saber quem eu sou, né? Mas e aquela questão, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, e quem quiser que me aceite assim, porque eu sou. Um comportamento bem agressivo, né? Eu passo por cima do outro, porque no fundo eu sou muito insegura. É porque eu sou inseguro. Então eu tenho que dizer que eu sou assim, não vou mudar. Mas ninguém fica estável. Exato. Na verdade é o seguinte, a gente busca estabilidade, né? Tudo que a gente quer é uma segurança, não é isso? Num mundo que vira, que faz movimento constantemente. Querer ficar parado. Pergunta se isso existe, né? Então se você parar para perceber, por exemplo, eu moro num apartamento e é tudo novinho lá. E aí quando a gente começou a ver, tinha uma rachadura na parede. Como é o último andar, eu pensei, vamos morrer, né? Porque se bate um vento, isso aqui quebra, eu não entendo de construção. E aí hoje eu percebi que tinha um azulejo também. Aí meu marido disse, isso daqui é a dilatação, para manter o equilíbrio. Tem todo um negócio, comecei a explicar muita coisa lá. Eu não entendi, mas eu entendi uma coisa. Nem ele fica parado. Então a gente acha assim, que na verdade no fundo a gente busca pela zona de conforto, né? Aquela imagem que a gente tem da casa dos avós, por exemplo, que a gente vai nas férias ou no final de semana, é que ela tá lá, do mesmo jeito. Que a vovó faz aquele bolo, o vovô faz isso, faz aquilo, né? Assim, aquelas memórias de que há uma segurança. Então, no fundo, a gente cresce buscando um lugar de segurança. E esse lugar de segurança, ele é irreal. Ele não existe. Porque mesmo essa pessoa que diz, mas sou assim, não vou mudar, ela acaba de mudar naquela hora que está conversando com você. Então, a gente vai estudar as etapas da vida. Então, tem a etapa dos 0 aos 21 anos, que é considerada a época do aprendizado. Então, vê que a gente vai correndo, vai aprendendo a ler, escrever, enfim, aprendendo as coisas da vida. É uma época que o cérebro está pronto para aprender qualquer coisa. Quanto mais cedo, aprende mais rápido, mas está aberto para aprender. Aí, dos 21 aos 42 é a fase da luta. A gente quer trabalhar, às vezes começa antes, às vezes começa depois. Mas, enfim, é a fase da luta, que cai a ficha que eu quero construir algo, né? Casamento, filhos, casa, enfim, profissão. Mas a partir dos 42 é a fase da sabedoria. É aquela fase em que você analisa. E aí lembra quando você falou pode durar uma vida? Realmente. E geralmente, quando chega nessa faixa etária, é onde dói mais. Poxa, o que eu fiz com a minha vida? Muitas vezes se sente culpa, lá pelos 50 anos, na meia-idade, piora. E o que eu estou fazendo agora? Mas veja, é a época da sabedoria, né? Então, essa é a hora de buscar o autoconhecimento. Na verdade, não precisa nem buscar, ele vem. É a hora que você fica mais reflexivo, né? Que você vai dando menos sentido àquilo da época da luta e mais sentido à sua missão de vida, se você não entende ainda. Então, o dinheiro ele já não faz tanta diferença, a não ser que você tenha colocado ele como sua busca de vida. Mas o que é que eu estou aqui nessa vida para fazer? Isso começa a ser o ponto central. Então, nessa situação de culpa, o que fica é que a culpa tem um propósito, que a nossa mente, naturalmente, ela busca por um culpado, para se aliviar. E se eu disser que a culpa é da minha mãe, que não pagou a minha faculdade, então tudo bem, eu carimbo que eu sou, tá tudo ferrado mesmo na minha vida, não tem jeito. Porque na minha história alguém teve essa atitude. Mas, lembra, então, aí tem uma adolescente interior ferida. E aí, na hora que você se dá conta disso, você pode olhar para isso, acolher e dizer, poxa, que pena.
É uma pena que as coisas não foram desse jeito para você, quando você era adolescente. Você pode dizer isso para você, acolher, não é de encontro e esquecer esse pensamento. Mas se ele está vindo, é importante acolher. Então, poxa, foi triste, foi difícil. Naquela época aquele era um sonho muito bom. E que pena que não aconteceu. Mas eu também não posso chorar por isso a vida toda. O que posso fazer daqui para frente? O que eu posso fazer com isso hoje? Será que era isso mesmo que eu queria fazer da vida? Será que propósito teve se eu tivesse ido para a faculdade? Será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Será que eu teria esse caminho? Né? Então, qual é o caminho que tem hoje para mim? O que que tem aqui hoje na minha mão? Porque lá atrás não tem mais vida. Sinto em dizer. Lá atrás ficaram só memórias. Lá na frente também, mas no futuro, quando meus filhos casarem, eu estiver sozinha com meu marido, aí eu vou fazer. Mas pode ser que você nem esteja viva. Então você vai viver ou de passado ou de futuro. Aí se viver de passado pode desenvolver uma depressão. E se viver de futuro pode desenvolver um grau de ansiedade. Então a vida, ela só está acontecendo agora. Como é que eu vou saber? É a hora que seu coração está pulsando. Enquanto ele pulsa, tem vida. E enquanto tem vida, é a hora de fazer alguma coisa. E aí você olha para trás no sentido de lá atrás, a história foi essa, eu acolho isso e o que que eu posso fazer com isso que me aconteceu? Eu posso ressignificar. Então, eu posso fazer um curso de terapias, isso um monte de médico está deixando só a medicina e buscando as terapias integrativas, que elas dão um efeito mais rápido. Então, quantas coisas eu posso ressignificar a partir disso? E começar a ser feliz com aquilo que eu tenho agora, do jeito que eu posso agora. Até que eu tenha uma condição melhor, eu posso fazer melhor com aquilo que eu tenho. Pessoal, façam perguntas. Perguntem o que vocês querem saber sobre os seus relacionamentos. Que ela vai responder maravilhosamente. Se você tem alguma dica que você faz também, né? Quando acontece essas coisas todas, também coloque aí pra gente também, pra gente poder também aplicar aqui, né? E ver que não tem pessoas que também tentam melhorar, tentam fazer, como ela falou, né? A terra gira, pra ninguém ficar parado, né? Eu diria, quando você falou sobre culpa, me veio na mente a música da Marília Mendonça. Ela fala assim, a culpa é sua por ter esse sorriso ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Quem gosta da Marília Mendonça, eu escuto muita coisa interessante. Também me lembrou uma outra parte de uma música que eu acho muito engraçada, mas me traz muitas percepções. Que é uma música de um cara que ele, Mano Walter. Outro dia eu pedi pra minha filha cantar. Que ele fala assim, ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Me deu um tênis de presente, falou que a rotina não cabia mais com a gente, né? E aí ele começa, né? Que vai pro inferno com o seu amor, deixei de ser peão, meu violão, não deixo não, né? E aí eu fico refletindo, meu marido toca piano, minha filha toca violão, e às vezes a gente fica cantando em casa, e eu dou risada com essa música, porque é uma verdade. A gente não se percebe entrando na relação assim. E às vezes por amor a gente vai passando por cima de quem a gente é para agradar o outro. E nem sempre o outro está esperando isso da gente. Às vezes foi só um convite que ela fez para ele, coitado. Vamos morar no condomínio fechado. Tudo bem, vamos morar no condomínio, no fim de semana eu vou com meu cavalo. Não preciso abrir mão de quem eu sou e também não posso colocar a culpa disso na mão do outro. Porque em parte eu escolhi. Entende? Então, tem essa parte de perceber o que está acontecendo e tomar a decisão faz toda a diferença, né? Então, de validar, olha, eu estou sentindo raiva agora e tudo bem, nós somos seres imortais vivendo uma experiência humana. Então, é da experiência humana, é da experiência da carne, sentir raiva, sentir tristeza. Só que eu não posso passar por cima disso, né? Eu vou perdoar, mas antes de perdoar, eu tenho que dizer que eu estou com raiva. Que meu coração acelerou, que minha vontade foi pegar pelo pescoço e jogar pela janela. Mas isso não vai resolver. Então eu respiro fundo e começo a dizer, olha, eu fiquei com vontade de jogar você pela janela hoje. Mas repense o que você está falando, né? Então você precisa validar o que está sentindo para que você tenha força para usar, por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção que pode ser um grande pulsar para um negócio.
Então, eu não posso olhar para a raiva e dizer, não posso sentir raiva, porque na minha condição de humana, cristã, eu não posso sentir raiva. Tem que perdoar. Não, querida, você pode sentir a raiva. Essa raiva, ela pode lhe dar uma força para fazer um quadro. Que impulsiona. Ela pode impulsionar. Entende? Então, você não pode negar o que está sentindo. Você precisa validar. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo inveja. Mas, olha, eu posso pegar essa sensação e trazer para o bem. Como é que eu faço isso? Meu sonho é ter isso aí que ela tem. Eu não admito passar por essa vida sem construir o meu sonho. Entende? É você usar daquilo para o seu bem. Porque a questão nunca é com o outro, não. Se ela passou aqui por você, é porque ela é sua. Vai ver que é teu. Isso. Eu coloquei uma postagem na minha página justamente isso. Tipo, se bateu, doeu, pega que é seu. Isso. Não é tipo, bateu, nossa, doeu, porque doeu, então é meu. Então é pra eu poder sentir, pra eu poder compreender e poder tirar justamente o que você falou, tirar um bem daquilo, né? Isso. Pra que eu possa florir alguma outra coisa e aprender com aquilo, né? Isso. Senão eu vou ficar carregando corrente pro resto da vida, né? Não, é a importância de sentir, né? Sentir. Nós temos sentimentos que são inatos, né? Você vê um bebezinho recém-nascido, você, né? Ele sorri, ele não sabe o que é, mas você percebe, né, a alegria naquele bebê. Então, são sentimentos que já são inatos. Então, por que não senti-los? Né? O que a gente tem que saber é o que fazer com aqueles sentimentos, né? Que é a parte mais difícil. O que eu vou fazer com isso agora? Então, isso cabe a nós decidirmos. Mas as pessoas sempre falam para mim, nossa, como você é calma. Respira bastante, né? Toma muitos banhos terapêuticos. Claro, gente, imagina que eu nunca tive um ataque de raiva. Óbvio, claro que já tive, né? Eu já dei alguns chiliques. Claro, imagina. Só que a gente tem que saber o que vai fazer com aquilo, o que vai fazer com aquele sentimento, né? Como vai falar, de que forma vai falar, se vai ou não falar. Mas aquilo tem que sair. E quando a gente consegue perceber as nossas emoções, é quando a gente começa a nos conhecer. Então, por exemplo, hoje eu não me coloco em situações que eu sei que aquilo vai me deixar triste, ou que vai me deixar estressada, ou que aquilo vai me deixar com raiva, porque eu sou um ser humano que eu sinto, eu tenho esses sentimentos. Então, eu não consigo negar eles. E às vezes eu não consigo nem controlar eles. Então eu não me coloco em certas situações porque eu me conheço. Né? Então a importância de se conhecer, né? Mas faz toda a diferença, né? Você ter um equilíbrio emocional, né? Para tudo isso, né? A gente que trabalha com terapia, ainda eu acho que a gente consegue um pouquinho mais além, porque a gente trata com a emoção do outro, né? Alguns clientes vêm e na massagem, que eu trabalho com a massagem, eu sinto no toque se a pessoa está com raiva, se a pessoa está triste, se a pessoa precisa desabafar, mas eu não falo, e a pessoa também não fala. Mas no toque a pessoa desabafa, a pessoa chora, a pessoa tem as reações da emoção porque está sendo mexido nela, mas ela não quer falar, mas de alguma maneira ela precisa sair. Então ela sai em forma de choro, né? A pessoa precisa extravasar um pouquinho. E no toque a gente consegue sentir. Imagina então o psicólogo que tem que ouvir, né? Quantas coisas que ouvem, mas eu sou daquela assim, se dói, fala. Né? O silêncio, eu vejo assim que o silêncio é muito perigoso. Porque na tua cabeça pode vir tanta coisa, e você fica com aquele negócio engasgado aqui, você fala porque eu vou, e a tua cabeça vai fazendo, que você acaba entrando em um grau depressivo, né, abusivo e sei lá, mais algumas outras coisas que de repente revivendo toda a situação. Isso, né? que daí você... Isso faz muito. Muito, e você fica ruminando aquilo e alimentando com, de repente, situações que não eram para vocês, né? Você começa a fazer ligações das coisas, né? Mas eu acho que por isso que ele me tratou daquele jeito, porque eu sou desse jeito, porque o fulano fez, porque ele causou aquilo, porque ele foi em tal lugar, e às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a minha cabeça, no silêncio, faz muita bagunça, né? Então, por isso que é importante você realmente falar, deixar claro o que está acontecendo, né? Para você não entrar num estágio depressivo, não criar uma ansiedade, né? Uma crise de pânico, né? Muita coisa pode levar a tudo isso, né? Eu coloquei no post, assim, se
Se você quer fazer alguma coisa, grite. Mas gritar e libertar. Tipo, grita, gente. Chorar no chuveiro. Chora no chuveiro. Ó, uma dica boa. Chora no chuveiro, o olho não incha, ninguém vê. Depois você pode dizer que foi uma alergia. E vai embora no chuveiro, vai pro ralo tudo aquilo que você sentiu e põe pra fora. Né? Vai no chuveiro, que é uma dica bem boa mesmo. É a banhoterapia que eu chamo. Banho-terapia, viu, gente? Banho-terapia, tá vendo? Sabe como que faz? Boa. Você põe uma música. Uma música. Você põe um cheirinho se quiser. Uhum. E aí você avisa pra família, eu vou tomar um banho demorado. Se só tem um banheiro em casa, vocês se organizem aí, ou seja o último. E ali você tem o seu tempo de refletir, né? De respirar fundo, de colocar a coisa que está incomodando. Então, às vezes, se há alguma coisa que está triste e não sai, você começa a respirar, você vai chorar, você vai entender, né? E vai se libertar, né? Isso, vai se libertar. E também separar, né? O que é seu e o que é do outro, porque entender assim, nossa, essa pessoa disse isso pra mim. Ou, por exemplo, um caso de traição, né? Que acontece muito. Não só traição de homem e mulher, mas uma relação de amizade que foi traída por um amigo, ou no trabalho, poxa, aquela pessoa me traiu. Então, primeira coisa, alinha suas expectativas. Sabe? Alinha suas expectativas sobre a pessoa, sobre o ambiente, sobre o que você está fazendo ali. O que eu estou esperando? Então, por exemplo, investi tanto na educação do meu filho, ele cresceu e quis estudar filosofia. Nossa, não precisava ter pagado tão caro na escola. Estou me sentindo traído. Será? Né? Você fez isso por ele ou por você? Aquela faculdade, né? Que eu não fiz, é que meu filho vai fazer por mim. Então é bem importante alinhar expectativas. O que eu estou esperando dessa relação? Será que o que a outra pessoa espera é o que eu também estou esperando? Esse é um ponto. Outro ponto. Se é uma traição de relacionamento, né, de namoro conjugal. Mas ele me traiu, então é porque eu não sou boa, eu não sou bom o suficiente, né? Não sei se vocês já assistiram o filme O Rei do Show. Não assisti. Não. É muito legal, é um musical. É um musical. E aí, é bem legal vocês puderem assistir esse fim de semana, super indico. E aí tem uma música que é Never Enough, né? Eu nunca sou suficiente. Então é bem interessante a história, né? É a história verdadeira do cara que inventou o circo. E como foi, né, que ele fez isso. Então, mas é tudo com música. E essa parte do Never Enough chama muita atenção. O quanto que ela põe aquilo pra fora. Né? A dor de achar que nunca foi suficiente pro outro. E aí esse é um ponto, às vezes, de um adoecimento numa relação que está sendo tóxica. É não esclarecer para você quem é você nessa relação. Até que ponto eu tenho que ser o que o outro espera. Isso é em relação a filhos, em relação a pais, no namoro, no casamento, amigos. Você não tem que ser nunca o que o outro espera, você tem que ser você. Se o outro gostar de você assim, 10 para ele. Isso não pode mudar você. Mas a gente tá aqui nessa vida para viver, né, socialmente. Então, para viver bem socialmente, precisa ter, primeiro de tudo, o respeito por quem você é. Se você não aceita quem você é, sempre vai ficar esperando que o outro ache que você é suficiente. E aí é um grande ponto, né? É um indício de uma criança interior ferida, que fica esperando que o adulto diga que ela é boa para ela achar que ela é boa. Você sempre é aprovada, né? E esse ponto é um ponto quando chega na fase adulta, qual é o papel? É esse adulto trazer essa criança para hoje e dizer para ela, eu cuido de você. Não precisa agora ficar preocupado se outra pessoa vai dizer que você é bom. Eu cuido de você. Eu dou a você o colo agora. É acolher essa dor, essa falta e dizer, tá tudo bem. E ir para a autorresponsabilidade. Agora eu me responsabilizo pelo meu caminho. Nossa, mas e os pais que fizeram isso com essa criança? Eu honro esse pai e essa mãe com o que eles puderam me dar pela vida. Se eles me deram uma vida, ele pode ter morrido. Pode ser uma pessoa socialmente considerada a pior pessoa do mundo, mas ele é seu pai, é a sua mãe. Se você não honrar o papel deles na sua vida não anda. Começa a ter um emaranhado. Então, tá com a mãe o papel das emoções, o lado esquerdo do cérebro. Então, quando você arranja uma profissão e você se define, eu gostei disso, eu entendi minha missão de vida, você está honrando sua mãe.
Não é quando você volta e dá dinheiro para ela, vou dar uma casa, não é, certo? Daí você sai do seu lugar de filho e acha que agora tem que sustentar os pais para mostrar para eles que você venceu na vida. Não, não. Nunca vai ter dinheiro suficiente, porque a vida é o bem maior que ela poderia dar. Entende? Então você honra o papel que eles têm na sua vida. Porque se não fosse essa mãe e esse pai, do jeito que eles são, com o que eles puderam dar, você não caminha, sua vida fica presa, bloqueada. E ao pai é aquele dinheiro que vem e que fica. É a prosperidade. Então, mas eu nem conheci meu pai. Então, recentemente eu acompanhei um caso de constelação familiar. A gente fez a constelação, ela estava desempregada e não entendia porque que não conseguia emprego, não conseguia. E aí, ela trouxe na constelação, a gente coloca o pai e a mãe, e esse pai tinha morrido quando ela nasceu. Ela não conheceu o pai. E aí, pouco tempo depois, na infância dela, então ela não conheceu, não tinha lembranças desse pai. Então, quando na constelação ela traz o pai para o sistema dela, para a vida dela hoje, e ela fala para ele, eu vejo você e eu honro o seu lugar no meu sistema, na semana seguinte ela mandou uma mensagem, conseguiu um emprego. Eu fiquei boba, foi o negócio mais rápido que eu já vi. Mas entende, eles têm um lugar, e essa é a honra que a gente tem que dar a eles, o lugar que sempre vai ser deles. Então, aquela coisa de, não, agora eu vou casar, essa é a minha família. Vai começar a excluir os pais, os emaranhados podem acontecer. Então, você volta, honra eles, que são suas raízes, aí sua árvore está pronta para dar frutos. Que bacana. Que coisa mais Eu queria fazer constelação. É que a gente vem de uma história, né? A gente vem e a gente, às vezes, como a falou, a gente culpa os pais, mas eles também tiveram uma história, né? E que a gente vê, hoje nós temos tecnologia, muito mais oportunidades, né? Um mundo completamente diferente do que há 50, 100 anos atrás, né? Sim. Então eles deram realmente o que eles podiam. Exatamente. O melhor que eles podiam dar. E às vezes a gente olha assim, não sei se isso é o melhor, eles podiam isso, tinham aquilo, mas é o preço que eles puderam pagar. Que eles puderam, isso é o que eles podiam naquele. E aceitar muito que foi dado. Nossa, mas não deu nada. Será? Você tem a vida. Isso já é muita coisa. E a gente tem o poder da escolha, né? Isso, Essa é muito que é um perigo. É um perigo. A gente escolher errado e Deus. Aí você pega uma live só pra gente falar disso. Ixi! É grande o assunto. Porque eu deixaria a seguinte deixa pra pensar. A gente tem a liberdade de escolher. E às vezes a gente passa a vida tentando ser escravo. Realmente a gente vai ter que deixar para uma próxima live. Gente, muito bom. Não sei como vocês se sentiram, gente, mas que eu senti um calorzinho aqui no meu coração. Eu senti. Uma coraçãozinha aqui, ó. Foi muito dói. Muito bacana. Muito bom saber que existem outros caminhos também, né? E que a gente é a gente porque teve uma gente atrás da gente. A gente sempre fala, né? A vida poderia vir com uma receitinha de bolo. Tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer, né? Essa questão de como a gente falar com a pessoa é uma receita, né? Sim, o tom que você usa é um ingrediente da receita, né? Uma pitadinha a mais, de repente um pouquinho mais suave, né? De repente da situação um pouquinho mais firme, né? Mas sempre de você. Sempre de mim. Nossa, muito legal. Não vou esquecer isso, sempre de mim. Sempre eu. Como eu estou, como eu sou. E eu gostei muito, que eu acho que pra mim já está bem definido quem eu sou. Né? E pode ser, acontece, que incomoda algumas pessoas quem eu sou hoje. Né? Porque como você falou, não é para agradar todo mundo. E a gente não vai conseguir agradar mesmo. E eu acho que eu estou feliz comigo, com quem eu sou hoje. Então, as outras pessoas, elas vêm para agregar, ou elas ficam lá, né? Isso. Não precisamos entrar em conflito porque eu não sou quem me agrada, né? Isso. E todos nós temos algo de bom, né? E podemos agregar alguma coisa na vida das pessoas, né? Se a pessoa não aceita o que tem, fica com o que ela tem, né? Isso. Ótimo. E não tem, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, justamente. A nada. Né? O respeito acima de tudo. Isso. Você pode escolher estar e não estar dentro daquele relacionamento. Isso mesmo. Nossa, muito bom. Então são 2 dias especiais nas nossas vidas, né? É. Quando a gente nasce e quando a gente descobre por que a gente nasce. Sim, verdade. Não lembro de quem é essa frase, mas eu adoro Faz ela. todo sentido. Fugiu o nome agora. Mas faz muito sentido.
E você está nesse segundo dia da sua vida. Maravilhoso. Estou te honrando, então. Lembrei disso, nossa, mas então, quando eu encontro minha missão de vida, eu estou honrando minha mãe, né? Porque a mãe representa o sucesso. Olha só, eu, mãezinha. E o pai representa a prosperidade. Nossa, é verdade. Muito bom. Nossa, beijo, pai. Gente, é uma pena, mas nós temos que encerrar essa live. Verdade. Nós vamos colocar a caixinha de sugestão lá, mandem as perguntas, Verdade. coloquem suas sugestões, os seus comentários, que a gente vai passar para a Fabiana e ela vai retornar as respostas para vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre de vocês. Gente, muito feliz por tudo que eu ouvi hoje, pelo aprendizado. Fabiana, gratidão pela sua companhia, pelas coisas todas, muito bom. E, gente, coloca lá as perguntas, as dúvidas, assistam um filme, final de semana, né? E de repente surge alguma dúvida aí, coloca nas caixinhas, né? Pergunta aqui pra gente passa pra Fabiana. E como ela disse, tem muito assunto, de repente, uma outra live, estaremos aqui novamente com ela. Conta comigo. Com certeza, gratidão, Fabiana. E a gente vai deixar agora você se despedir. Sim. Até sexta que vem. Beijo! Eu também quero agradecer o privilégio, né? Eu gosto muito de uma frase, né? Que fala assim, que entre aquilo que lhe acontece e o que você faz com o que lhe acontece tem um espaço. Nesse espaço é o momento de você fazer escolhas e decidir o seu destino. Definir, construir esse destino. Então, você sempre pode mudar. Sempre. Tá bom? Então, um beijo, um privilégio. Façam suas perguntas se quiserem e eu vou poder, de repente, faço vídeos pequenos e vocês postam, tá bom? Então, vai ser um privilégio. Obrigada. Boa noite.